encaminhar para a gente a sua dúvida, a sua pergunta. Nosso telefone fica disponível, 99326228, 99326228 é o telefone que você pode encaminhar aqui a sua pergunta. Fique à vontade, viu? Porque essa é a proposta desse quadro especial, sempre trazer aí dicas e orientações para você, né? Então, se tem alguma dúvida, alguma pergunta, é só escrever a pergunta, viu, gente? Que vamos trazer aí a orientação para você. É só você escrever a pergunta, fique à vontade para encaminhar para a gente a sua dúvida, porque vamos sempre trazer aí um esclarecimento adequado para você. Como eu disse, o doutor André já está aqui nos estúdios da TV Candidez. Vem para cá, André, seja bem-vindo. Bom dia, prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Prazer imenso aqui novamente. Sempre um prazer receber o doutor André, o doutor Eduardo, para trazer dicas e orientações para a população. A gente sempre começa falando de um tema, né? A cidade já está vivendo aí a expectativa da Divina Expo, que começa nessa quarta-feira, né? Tivemos aí no final de semana o Prato Rural. E o assunto de hoje tem tudo a ver também com o evento, com a festa agropecuária. Vamos falar da aposentadoria rural, né? Uma aposentadoria importante, viu, gente? Porque ela contempla muita gente, mas é sempre ficar por dentro do que a regra estabelece, ficar por dentro do que é o seu direito, para que você tenha condições de pleitear isso, né, principalmente, né, André? Sim, com certeza. Flaviano, realmente contempla muita gente aí, né, que pode ter direito a esse benefício da aposentadoria rural. Como sabe, né, antigamente, seus pais, seus avós, certamente trabalhou no campo, né? Então, a gente tem essa possibilidade aí, o INSS tem uma legislação específica para esse tipo de aposentadoria rural. Tá? E hoje a gente veio falar da aposentadoria rural, em especial porque, aproveitando, né, eu rodei essa semana, né, então hoje a gente vai falar sobre a aposentadoria rural. Bom, então vamos começar aqui, né, falando quem tem direito, né, a essa modalidade. No caso aqui, quem tem direito são os trabalhadores rurais, né? Quem trabalhou no campo, né? Quem, no caso ali, faz a pesca também artesanal, tá? Os indígenas também adentram nessa modalidade, mas o mais comum mesmo aqui, para a nossa realidade, é o trabalhador rural, né? Que trabalhou no campo. Então, isso já é o primeiro requisito, né? Para ter direito a esse tipo de aposentadoria, né? Que tenha ali trabalhado no meio rural. Né? Que mais? A gente tem ali o critério da idade, né? Então, como funciona o critério da idade? 60 anos para homens, né? E 55 para mulheres. A gente tem, no caso ali, já percebe que a gente tem uma redução na idade, se comparado com a aposentadoria urbana, né? Uma comum. Porque na aposentadoria urbana comum, a gente tem que é 65 anos, né, para os homens, e 62 anos para as mulheres. Né? Então, por exemplo, na questão do homem, tem uma redução ali de 5 anos na aposentadoria rural. Né? Por que tem essa redução? Porque a gente sabe que trabalhar no meio rural está exposto à condição de trabalho mais degradante, né? Exposto ao sol, ao trabalho braçal. Né? Então, a lei vem conceder esse tipo de benefício, redução na idade para esses trabalhadores rurais. E que mais? Né? Quais são outros requisitos, além da idade e de ser trabalhador rural? Ter pelo menos 15 anos, né, de carência, de tempo ali de contribuição. Tá? Comprovar 15 anos. Agora, nesse ponto, né, como que vai comprovar isso? Né? Como vai comprovar a atividade rural? A gente sabe que no meio rural, na época mais antiga, é difícil ali a pessoa ter guardado a documentação para comprovar que trabalhou no meio rural. Então, a lei ela vem beneficiar, né, o trabalhador rural nesse quesito. É mais flexível essa questão de comprovar que trabalhou na atividade rural. Logo mais a gente vai falar quais as provas, os documentos que faz essa comprovação. Tá? Mas já adianto falando que o INSS, né, a lei concede esse benefício de estender vários tipos de prova para comprovar a atividade rural. Então, vamos lá. A gente tem, no caso aí, são 15 anos que a gente precisa comprovar. Tá? O que a lei exige, no caso? Que você tenha, ao menos, 2 provas, tá, para comprovar 7 anos e meio e 7 anos e meio, assim, 7 anos e meio mais antigo, né, o período mais antigo, e 7 anos e meio
o período mais recente, né? Então, no mínimo, exige 2 provas. Uma prova vai valer 7 anos e meio e a outra mais 7 anos e meio. Lembrando que você precisa estar trabalhando na atividade rural quando for completar ali todos os requisitos e for fazer o pedido perante o INSS. Tá? Então, você precisa estar trabalhando na atividade rural quando for fazer o pedido. Então, vamos lá. A gente precisa, no caso, ter uma prova anterior, tá? E uma prova vai valer 7 anos e meio, e a prova mais recente aqui para ter 7 anos e meio. Somado os 2 períodos dá 15 anos. Obviamente que, tendo mais provas, né, a gente busca mais provas. Porque, obviamente, quanto mais prova, mais a gente consegue comprovar perante o INSS a atividade rural, né? Então, a gente não pede só 2 provas, não. A gente vai buscando cada vez mais. Ok, né? Então, a gente tem aqui os 15 anos, né, de contribuição. Tendo esses os requisitos. E, para fazer o pedido, né, a gente, no caso ali, precisa preencher um formulário. Tá? Esse formulário conhecido como autodeclaração do segurado especial. E nesse formulário, a gente vai constar todos os dados ali para o servidor do INSS ter ciência de como, para ter uma noção, né, do histórico do laboral, aquilo que você trabalhou. Então, nesse documento, a gente coloca o período de data até data, né, que trabalhou na atividade rural, qual foi a atividade que você exerceu, plantou milho, cuidou de gado. Precisa informar também se houve, no caso, empregados. Aí, nesse ponto, nesse quesito, já é uma observação. Porque, se possui empregados, né, a lei fala que precisa, no máximo, ter 120 dias que esse empregado foi contratado por 120 dias. Né? Se for períodos a mais do que 120 dias, já descaracteriza, no caso aí, o trabalhador, o segurado especial, tá? O trabalhador rural. E tendo essa autodeclaração preenchida, tá? Já é o requisito, o documento essencial, importantíssimo, para anexar ali, que hoje em dia se faz de forma eletrônica, né? Já para começar a dar entrada. Uma orientação muito importante é que, quando vai fazer entrada nesse requerimento de aposentadoria rural, é muito importante ter um auxílio, né, uma ajuda de um advogado. Por quê? Porque a gente precisa ali contar a historinha ali para o servidor. A gente precisa escrever uma petição, descrever os fatos, né, informar ali onde trabalhou, né, informar ali como era exercida essa atividade, né, para a gente escrever de forma textual ali, para o servidor logo entender melhor. Porque se a gente juntar toda a documentação, juntar um monte de documentação, o servidor fica confuso. Então, de forma a auxiliar, né, e ajudar o servidor ali a entender melhor o caso, a gente orienta, no caso ali, que tenha uma petiçãozinha explicando. E, no caso, né, pode dar entrada. Existem 2 modalidades que você pode dar entrada nesse tipo de aposentadoria rural. Ou você entra na modalidade individual, ou na modalidade de regime de economia familiar. O que é esse regime de economia familiar? No caso, para comprovar, e algum membro do grupo familiar que trabalhou também na atividade rural, mas não possui documentação. Então, é bastante comum, nesse caso aí, que, por exemplo, a gente só possui a documentação para comprovar a atividade rural do marido, mas a da esposa, né, a gente não tem a documentação. Era mais difícil, no caso ali, ter a documentação. A gente observa na realidade, né, que é mais difícil ter essa documentação para comprovar em nome da esposa, que ela era lavradora, né, que ela trabalhava na atividade rural. Então, o INSS vem, mais uma vez, flexibilizar, né, para ajudar, nesse caso, que a prova de no caso do marido, pode ajudar como prova para a esposa também. Então, se a prova está no nome do marido, também vai servir para a esposa, mesmo que não tenha prova em nome dela. Tá? Isso também se estende aos filhos. Tá? E uma coisa importante, né? Os filhos pode comprovar até 16 anos.
mas a gente já tem normas, né, o entendimento do INSS, que existe a possibilidade de comprovar até 12 anos, ou seja, 12 anos ele já trabalhava no meio rural. Isso era muito comum, né, Flaviano? Lá, desde criança, né, a pessoa já trabalhava ali, já ajudava o pai. Então, a gente tem como, às vezes, pelo esse regime de economia familiar, já comprovar que o filho trabalhou já desde essa tenra idade, né? E, no caso, existe a possibilidade também de aposentadoria híbrida. O que é essa aposentadoria híbrida? É a pessoa que trabalhou no meio rural, né, e trabalhou no meio urbano também, né? Se a pessoa trabalhou mais de 120 dias no meio urbano, né, depois ali né, trabalhou com alguma atividade na cidade, já descaracteriza o trabalhador rural. Então, existe a possibilidade aí de entrar com a aposentadoria híbrida. E nesse caso, os requisitos são um pouco diferentes. Porque na aposentadoria híbrida já é necessário 65 anos para o homem e 62 anos para as mulheres, tá? E tendo também 15 anos de contribuição. Então, e nesse caso, não precisa também, na aposentadoria híbrida, a pessoa estar trabalhando na atividade rural logo quando faz o pedido, como é na aposentadoria rural. A pessoa pode ter trabalhado antigamente no meio rural e futuramente, né, atualmente, esteja trabalhando no período urbano, o que é bastante comum. Tá? Isso é bastante comum e a gente utiliza bastante disso, né, dessa aposentadoria híbrida. Por quê? Às vezes ali está faltando uns 3, 4, 5 anos ali, né, de tempo de contribuição, a pessoa já atingiu a idade, né, e falta aquele tempozinho ali para completar. Então, o que a gente pode buscar? Uma possibilidade que pode ser o seu caso, né, o seu caso. Você trabalhou antigamente no meio rural, né, então você pode ali requerer esse tempo rural que você trabalhou antigamente. Às vezes, muitas pessoas não sabem que tem esse direito, né, e já pode até, no caso aí, preencher esse requisito de tempo de contribuição, de preencher esse período que falta de tempo de contribuição. Além disso, a gente tem as provas, né, o Flaviano? Sim. Agora é muito importante a gente saber quais provas que a gente consegue apresentar para o INSS ali para comprovar a atividade rural. Olha, primeiro, se a pessoa trabalhou com carteira assinada e na carteira assinada consta como trabalhador rural, ok, ótimo, já é uma prova, né, que a pessoa trabalhou no meio rural. Tá? A própria carteira de trabalho já é uma prova por excelência. Só que a gente também tem caso muito comum aí, que a pessoa trabalhou, por exemplo, como vaqueiro, né, e trabalhou como caseiro, e consta na carteira de trabalho que o cargo lá é especificado como serviços gerais, né, ou propriamente como caseiro, mas caseiro urbano. Né? Então, isso aí vem dificultar, infelizmente, isso dificulta o acesso. O INSS tem dificuldade demais para reconhecer quando na carteira de trabalho consta de forma diferente. Então, a gente tem que comprovar por outros meios de prova que não, calma lá. Ele trabalhava efetivamente com atividade agrícola, com atividade de economia, né, de agrícola. Então, nesses casos, precisa comprovar isso. Além disso, né, quais provas a gente mais tem para comprovar? É muito comum, na certidão de nascimento dos filhos, na certidão de casamento próprio da pessoa ali, constar na qualificação a profissão. Tá? Então, o seu Zé casou com a dona Maria, e nessa certidão de casamento, consta lá, seu Zé, lavrador. Né? Então, somente essa palavra aí, constando como lavrador, já é prova suficiente para comprovar para o INSS aí que ele trabalhou no meio rural. Então, olha a flexibilização da lei, no caso aí, para garantir o direito a esse trabalhador rural que tem dificuldade, que tem falta de prova, bastando somente ali a certidão de nascimento dos filhos ou de casamento, constando essa informação que ele era lavrador, já é suficiente para comprovar. A gente já consegue comprovar ali o início já de prova de 7,5 anos, 7,5, né, anos de atividade rural. Além disso, né, que mais? A gente busca mais provas. Quais provas mais a gente analisa, que a gente
busca para ir atrás. A gente também tem a matrícula do imóvel, né? A gente tem declaração de pagamento do imposto, né? do ITR. A gente tem também o DAP, que hoje é mais conhecido como o CARF, né? Que é aquele cadastro que fazia da família que fazia o cadastro para requerer um financiamento na atividade rural, né? um empréstimo para conseguir alguns recursos, né? Então, isso aí já é uma prova também excelente. Aqui já vai uma dica, tá? Por quê? Se você, no caso, não possui uma prova, tá? Você não possui uma prova recente ali da atividade rural, ou está faltando mais prova, você constitui uma prova nova, tá? Então, antes ali da pessoa completar os requisitos, a idade, por exemplo, ou se não, já completou a idade, você vai lá e faz o cadastro do CARF. Você já vai ter um documento do próprio governo, tá? Informando que você é trabalhador rural. Então, o INSS, a primeira análise que ele faz é automática. Então, esse cruzamento de dados, logo que ele faz, já vai constar que a pessoa já está cadastrada em algum órgão federal aí e já constando a atividade de trabalhador rural. Então, olha que dica importante aí para você. Além disso, a gente possui uma imensa quantidade de documentos. Nota fiscal de venda de produto, de insumo agrícola, né? No caso ali, você produzia leite. Tem a ficha sanitária do rebanho animal, né? Da fiscalização dos órgãos ambientais. Você tem também a venda, né? Desses produtos. Tem também, no caso, certidão de batismo ou de casamento religioso, tá? Você pode estar buscando, que lá pode ter também constando como profissão lavrador ou trabalhador rural, declaração de matrícula, histórico escolar do filho, é a escola lá que está na zona rural, é inserida ali na zona rural, e consta lá na matrícula que o pai ali, no caso da criança, é lavrador. Então, e nesses casos já dou uma outra dica importante aí também, né? Eu estou dando bastante dica aqui de ouro aqui. Não basta somente aqui ter somente essa declaração aí, no caso, certidão de batismo, certidão de casamento religioso, o histórico escolar. Compareça, por exemplo, na escola e peça, né, ali para os responsáveis ali da escola para assinar uma declaração, né, informando que nos registros ali da escola, né, tem essa matrícula, e essa matrícula consta, né, a profissão como lavrador do pai desse aluno, que foi trabalhador rural. Por quê? Aí a responsabilidade é dividida, porque o INSS, de primeira, ele tem uma certa desconfiança, né, porque muita gente tenta fraudar o INSS. Então, você tendo ali mais um instrumento ratificador, mais uma prova, uma declaração da escola, no caso da diretora, assinando com o seu CPF, informando que ali, né, existe realmente essa matrícula, então você divide a responsabilidade. E o INSS, o servidor do INSS vai ter mais credibilidade, no caso, para analisar essa documentação. Então, assim como também do padre, do casamento religioso, do pastor, né, isso é uma forma também. E existe vários tipos de documento. Eu trouxe até uma listinha aqui. A colinha, né? Porque aí você vê. Trazer a informação completa. E no caso, se você tiver essa documentação, é ótimo, né? Contrato de arrendamento de parceria, meação do imóvel, né? Comprovante de cadastro do INCRA. Aqui importante, declaração do sindicato. Eu vou falar uma coisa importante em relação ao sindicato, né? Muitos trabalhadores trabalharam, né, na atividade rural e eram filiados a algum sindicato rural. Aí muitos têm dúvida que, bastando somente essa ficha de cadastro, essa filiação do sindicato, como já tivesse o direito perante o INSS de aposentadoria. Não, Não, somente isso não. Vai servir apenas como um meio de prova,
tá? Apenas como um meio de prova. Você vai precisar ter mais provas para comprovar a atividade rural. Bastando somente que você foi filiado ao sindicato rural, não é o suficiente, tá? Muitas pessoas têm essa dúvida. Além disso, nós temos também, né, declaração de aptidão do PRONAF, bloco de notas do produtor rural, enfim, uma série de documentos aí, né, Flaviano, que para comprovar a atividade rural. Às vezes o cliente chega no escritório e fala, mas eu não possuo a documentação. Pode ter certeza que tem sim. A gente busca por várias formas essa documentação. Tá? Se o advogado ali for perspicaz, quiser, né, analisar melhor, buscar mais, ele consegue bastante documentação, sim. E é importante sempre dizer, né, André, que você precisa de provas documentais, né? Não adianta você tentar comprovar esse trabalho no meio rural só com testemunha. A Previdência sempre exige prova documental. Isso, somente a testemunha não basta. Tá? Foi muito importante você levantar essa questão, Flaviano, porque às vezes a pessoa fala, não, eu só tenho testemunho, não tem nenhuma prova, mas o INSS exige, no caso, pelo menos algum documento, tem que ter algum documento, que a gente chama de início de prova material, tem que ter algum documento, bastando somente a testemunha não vale. Tendo também bastante a documentação ali, você tem a documentação, você pode também fazer o pedido de justificação administrativa. O que é isso? Para você informar para o INSS que você também tem testemunhas. Tá? Então, para corroborar os seus documentos, a sua atividade, né, as suas provas de atividade rural, existe a possibilidade, no caso, de indicar a testemunha, né, por INSS ali para comprovar ainda mais essa situação. Por isso que o Bom Dia Divinópolis está trazendo todas essas orientações para você, que ficam disponíveis também lá no portal sistemampa.com.br, para te ajudar a comprovar esse tempo importante de prestação de serviço na zona rural e ter acesso ao que é seu direito, né? Inclusive, como eu sempre digo, né, o telefone fica disponível para participação da população, 99326228, 99326228, é o telefone que você fala direto aqui com o programa, com a equipe de jornalismo do Sistema MPA. Inclusive, eu já tenho aqui muitas perguntas, né, para o doutor André responder. Tem a pergunta do Juliano Silva, muito obrigado, viu, Juliano, lá do bairro Belvedere, um abraço para todo mundo lá do Belvedere. Ele está dizendo aí sobre a aposentadoria especial, né? Está dizendo que tem 27 anos de insalubridade e ele tem 47 anos de idade só. Se pode se aposentar, se tem essa possibilidade. Olha, analisando aí as informações que você trouxe aqui, 27 anos, né, de atividade insalubre, se você ainda já considerou o fator ali de multiplicação, né, de aumento ali de 40% ou ainda não, né, porque a atividade especial, né, tem essa majoração por conta da atividade que foi exercida ali de forma insalubre. Então, nesse caso, se você tem até reforma da Previdência, até 2019, 25 anos, né, de atividade especial, então você consegue até pegar as regras antigas de 2019, o que é bastante vantajoso. Você consegue ali fazer o descarte das 20% menores das contribuições e pegar as 80% maiores. E, no caso, valendo-se pelas regras de hoje, aí precisa avaliar, no caso, aí, fazer um estudo do caso, né, para ver se, fazendo a soma desse tempo de contribuição, né, dessa atividade, somado com a idade, para ver se atinge a idade ali, né, existem outras regras também a ser considerado. Tá? Então, somente assim, o que você trouxe aqui, sem estudar melhor o seu caso, certamente você já pode ter esse direito, sim. Eu tenho aqui outra dúvida da Margarete aqui do Centro. Muito obrigado, viu, Margarete? Inclusive, uma dúvida relacionada ao tema que o André trouxe hoje, né? Quem contribuiu com o sindicato rural, vale para a Previdência? Vale, mas não pode ser só isso, né? Foi o que você disse agora há pouco. Isso, só aí, não pode ser só isso, viu? Tem que trazer outras provas também. Mas já é uma prova boa, sim. Mas esse é o alerta. Muitas pessoas acham que bastando a filiação ao sindicato, que pagou o sindicato durante muitos anos, já tem o direito garantido na Previdência. Não, tá? Só vai servir como meio de prova da atividade rural. Eu tenho aqui outra dúvida, a dúvida do Francisco. Ele está falando sobre um processo dele que está em Brasília, está dizendo que já tem mais de 6 meses, né?
Quer saber quais as chances de receber. Ele está aposentado há 8 anos. Ele não explicou qual que é o processo, né? Falou que inclusive foi a Previdência que fez os cálculos. Só que aí ele não explicou se foi erro de cálculo ou revisão da vida toda. Se for revisão da vida toda, o entendimento hoje do STF é que não existe mais direito, né? Revisão da vida toda, infelizmente, já foi uma derrota aí para os brasileiros, não existe mais essa possibilidade, já foi julgado pelo STF. Mas considerando ali que foi uma revisão de cálculo, tá? Então aí precisa avaliar o que aconteceu no seu caso especificamente, tá? Essa demora aí de 6 meses até uma demora razoável ali, se está nos trâmites do INSS ou da via judicial, tá? Mas de qualquer forma fica difícil dar mais orientação sem saber do que se trata realmente o seu caso específico. E hoje a Previdência é o maior réu do país, né? Então tem uma fila de processo imensa, né, André? Gigantesca. Gente, tem que ter paciência. Mas no seu caso, já é aposentado, né? Automaticamente, se você tiver o direito lá na frente, você recebe retroativo, né, André? É esse o que a legislação coloca como regra, né? Se você, no caso ali, deu entrada no seu pedido de benefício no INSS, já começa a contar a partir desse mês, da data que você deu entrada. Então faz de conta ali que demorou 6 meses, 1 ano, 2 anos para ser concedido esse benefício, teve que até para ir para a via judicial. Então, nesse caso, vai contar desde quando deu entrada no requerimento, desde quando deu entrada no benefício. Então, você vai ter acumulado ali mês a mês todo esse montante aí que o INSS ficou em análise e deixou de pagar e que é o seu direito. E é por isso que o programa sempre traz a orientação e a dica importante para você. Essa é a participação do Dr. André ao vivo aqui no programa Bom Dia Divinópolis, segunda edição. Muito obrigado, André, pela presença. Opa, obrigado mais uma vez por estar aqui, Flaviano. Prazer. Seja sempre bem-vindo aqui no programa. E eu reforço que a participação na íntegra do Dr. André fica disponível para você lá no portal sistemampa.com.br. A gente sempre deixa uma dica também lá no nosso Instagram, TV Candidez Oficial. É só seguir a gente, TV Candidez Oficial. O programa Bom Dia Divinópolis